Atenção! Essa atividade precisa do auxílio de um adulto para ser realizada, porque pode utilizar objetos perigosos, como tesouras, agulhas, cola quente e entre outros. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou professora de arte e hoje queria mostrar para vocês como fazer um fantoche parecido com esse daqui. Ele é feito de caixas, daquelas embalagens que acabam indo parar no lixo. Falando em lixo, você sabia que o Brasil gera 79 milhões de toneladas de lixo todo ano e que só 5% dessa quantia é reutilizada ou reciclada? Pois é. Foi pensando nisso, em diminuir o lixo aqui de casa, que eu resolvi fazer esses fantoches de caixa. Vamos aprender como é que faz? A oficina de fantoche de caixa foi dividida em 3 etapas. Etapa 1, fazendo a massa de papel machê. Etapa 2, moldando o fantoche. E etapa 3, pintura e acabamentos. Para a etapa 1, vamos precisar dos seguintes materiais: jornal, uma bacia ou balde, cola branca, água e uma peneira. Para fazer a massa de papel machê, pegue uma bacia ou balde e o jornal. Corte o jornal em tiras nesse sentido. Desta forma você facilita o seu trabalho, porque corta o jornal na direção das fibras do papel. Depois pique todo o jornal.
Quanto mais você picar o jornal, mais fina vai ficar a sua massa. Essa parte do trabalho é meio chatinha, mas ela é bem importante. Tenha paciência, ponha uma música e siga em frente, picando o jornal. A quantidade de papel vai depender do que você vai querer fazer no seu fantoche. Eu cortei aqui mais ou menos, piquei aqui mais ou menos um caderno de jornal, mais ou menos, umas 10 páginas. Depois de picado, você vai pegar água e colocar água até cobrir bem o jornal. E aí vai deixar de um dia para o outro. Você pode também, se você não for fazer no dia seguinte, botar um pouquinho de água sanitária. Aí você pede ajuda para um adulto. Depois de botar o jornal de molho, agora vamos escolher as caixas para fazer o fantoche. Você pode escolher 2 iguais ou 2 diferentes, desde que elas encaixem bem na sua mão. Eu escolhi 2 diferentes, uma mais fina para a parte de cima e uma mais gordinha para a parte de baixo, assim. Agora vamos colar uma na outra pelas abas. Escolha uma das caixas para cortar a aba e na aba da outra caixa passe cola com o pincel. Depois encaixe a aba com cola na outra caixa sem aba, encaixando-as assim. Pegue um pote, a cola, com o pincel passe a cola na aba da caixa que será colada. Agora junte com a outra caixa que você cortou a aba. Assim, cole bem, aperte bem e deixe secar. Depois das caixas coladas e secas, vamos cobri-las com tiras de jornal e cola. Corte tiras de jornal deste tamanho mais ou menos e vamos colá-la nas caixas. Com o pincel passe cola nas caixas, cobrindo-as com jornal assim. Esta técnica é semelhante à papietagem, uma técnica artesanal que consiste em colar tiras de papel com uma mistura de cola e água sobre a superfície que deseja moldar. Aqui estou usando cola pura. Cubra todo o conjunto das caixas. Se ficar muito molhado e grudento, faça aos poucos, deixando secar de vez em quando. No dia seguinte, depois do jornal passar uma noite de molho, agora vamos peneirá-lo. Pode ser na pia ou num balde velho. Aqui eu usei uma garrafa de 5 litros cortada. Pode ser uma peneira de ferro ou uma peneira de plástico, tanto faz. Escorra toda a massa de jornal na peneira. Depois, por partes, vá apertando o jornal aos poucos, tirando todo o excesso de água. Faça isso com todo o jornal. Papel mâché vem do francês papier-mâché e quer dizer papel molhado, rasgado e amassado. Portanto, dê uma boa rasgada e amassada no seu jornal molhado. Depois acrescente a cola e vá misturando bem. Vá colocando a cola aos poucos e amassando até que vire uma massa, ou algo parecido com uma massa. Estará pronto quando você conseguir fazer uma bola com a massa. Assim. Agora vamos para a etapa 2. Separe os materiais necessários. A massa de papel machê, as caixas já coladas, jornal, cola branca, um pano, um copo ou pote para a cola, um pincel, 1 metro de barbante ou corda grossa, um furador, se tiver, ou um lápis bem apontado e lixa. Pegue as caixas coladas já secas, um pote, um pincel,
cola e a massa de papel machê. Coloque cola no pote e vamos moldar o nosso fantoche. Eu vou colocar 2 bolas de massa aqui para fazer os olhos. Vamos lá. Faça 2 bolinhas, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu quero olhos grandes, então vou fazer 2 bolas grandes. Passe cola no local onde vai fixar os olhos e coloque as bolinhas com bastante cuidado, apertando-as de leve. Essa parte exige bastante paciência. Use a ajuda do pincel com cola se for preciso. Vou fazer um chifre também. Será um rinoceronte o meu fantoche. O sapo, por exemplo, só tem 2 olhos e as pernas e os braços que vamos fazer depois. A vaca já tem narina, barbicha, topete, sobrancelha e os chifres. Você pode fazer o que desejar no seu fantoche aí na sua casa. Eu aqui fiz chifres e olhos no meu. Ah, uma dica, se sobrar a massa é só colocar no saco plástico e guardar na geladeira. Agora vamos aos materiais para a terceira e última etapa. Tinta branca para a base, que pode ser PVA para artesanato ou tinta acrílica, mais tintas acrílicas nas cores que quiser. Eu sugiro a amarela, vermelho e azul, as cores primárias. E não esqueça da tinta preta para os olhos. Pincéis de tamanhos variados, um copo ou pote, água, um pano para limpeza, retalhos coloridos, linha e agulha de costura. Agora, com o seu fantoche seco, corte tiras de papel bem fininhas para fazer um reforço nas partes onde você colocou a massa. Colhe os pedaços de papéis fininhos exatamente onde a massa se encontra com a caixa. Faça isso em volta de todas as partes com massa. Essa parte não é fundamental, é apenas para o seu fantoche durar mais. Aqui no centro não precisa colar jornal. Agora vamos pintar. Pegue a tinta branca para a base e pinte todo o fantoche com ela. Eu vou usar a PVA para artesanato, um pote com água e o pincel, e mãos à obra. O pincel pode ser mais larguinho para essa atividade. Não esqueça de pintar a parte de dentro da boca. Ah, deixe aberta para secar e não grudar. Depois que a base branca estiver bem seca, agora vamos colocar cor no nosso fantoche. Escolha uma cor ou faça uma para pintar o rosto do seu fantoche. Aqui eu fiz o rosa, misturando o vermelho com o branco. Tome bastante cuidado nessa hora para não pintar os olhos. Se quiser, use os diferentes pincéis para isso. A parte de baixo, a outra caixa, vou pintar de outra cor. Será o corpo do fantoche, assim como no sapo. Aqui eu vou pintar de laranja porque peguei um pedaço de retalho laranja e vou fazer ele de macacão. Vou fazer as pernas e os braços depois. Eu fiz o laranja usando o vermelho e o amarelo. Seque bem o pincel para a tinta não ficar aguada e deixe a parte da boca para depois. Pinte toda a caixa de baixo e espere secar. Dê sempre 2 mãos de tinta, assim o boneco fica mais resistente.
Agora eu vou lixar os olhos e o chifre do meu fantoche. Corte um pequeno pedaço da lixa e esfregue com cuidado nas partes da massa que deseja lixar. Vá com calma para não rasgar. Lixe até ficar como você deseja. Com a ajuda do pano, tire bem a poeira. E vamos pintar. Eu vou usar aqui a tinta acrílica. Vamos pintar os olhos para que o nosso fantoche possa enxergar. Bastante cuidado nessa hora. Primeiro, pinte de branco toda a bolinha dos olhos. Dê 2 mãos. E deixe secar. Agora vamos marcar os braços e as pernas do nosso fantoche. Marque com o lápis mais ou menos na metade da caixa. Desse jeito. Depois, marque embaixo onde vão ficar as perninhas. Não marque muito próximo à borda da caixa, para que não rasgue. Agora, pegue o furador ou o lápis bem afiado, se você não tiver um furador, e fure aonde você marcou, com cuidado, rodando assim dessa forma. Amplie o buraco mais ou menos do tamanho do barbante que você vai usar. Após furar os 4 buracos, agora vamos colocar as pernas. Pegue o barbante e divida ele em 4 pedaços. Na verdade, depende muito do seu fantoche. As pernas são um pouquinho maior que os braços. Aqui eu vou fazer mais ou menos iguais, mas você aí pode fazer do jeito que quiser. O sapo eu fiz com as pernas maiores. 2 serão para as pernas e 2 serão para os braços. Agora, pegue cada pedaço de barbante e dê um nó na ponta, bem forte, apertando firme. Agora vamos colocar o tecido nos barbantes antes de encaixá-los no buraco. Primeiro, meça o tecido mais ou menos do tamanho do barbante e costure ele assim. Dobre a ponta. Costure para dentro, depois feche ele de lado a lado, fazendo um tubinho. Para a costura, peça ajuda de um adulto. Vire ele do lado direito, use a ajuda do pincel se achar necessário e vamos vestir o nosso barbante ou as nossas perninhas. Depois de vestir a perninha, junte bem a ponta do barbante e do tecido, enrole-a bem e vá colocando com cuidado no buraco, até que entre tanto a corda quanto o tecido, devagarinho e com bastante paciência. Siga o mesmo procedimento para os 4 membros do fantoche, os 2 braços e as 2 pernas. Agora vamos fazer o acabamento interno. Olhe bem lá dentro. Vamos colar a parte que ficou por dentro da caixa da corda, desse jeito. Com o pincel, passe bastante cola e depois coloca pedaços de jornal por cima. É meio difícil de fazer, ela desgruda, mas dá certo. Use o cabo do pincel como ajuda e tenha bastante paciência. Vá fazendo aos poucos se tiver muito melecado. Colhe um pedaço de jornal, deixe secar um pouco, volte, colhe outro pedaço de jornal e assim sucessivamente. Eu já desenhei um dos olhos. Aqui, agora vamos fazer o outro. Pegue um lápis e desenhe a pálpebra e a pupila dos olhos, marcando onde vai pintar de preto. O olho do meu fantoche eu vou fazer assim de lado. Pegue o pincel mais fino que você tiver para desenhar o olho. Ou, se preferir, pode usar uma caneta permanente. O que não pode é deixar de fazer. Improvise, faça com o que você tiver disponível. Tenha muito cuidado nessa hora. Faça uma linha para a pálpebra e pinte a pupila mais ou menos redonda. Deixe secar bem antes de pintar a parte superior da pálpebra. Agora vamos pintar a pálpebra do nosso fantoche. Se você tiver em casa um pincel chato, use-o nessa hora, vai facilitar bastante. Pinte com muito cuidado, deixando uma linha preta na altura dos olhos.
Ah, não esqueça do acabamento embaixo dos olhos. Depois de pintar toda a pálpebra, deixe secar bem. Faça isso nos 2 olhos. Eu pintei com outra cor o chifre do meu fantoche. Você aí use a sua criatividade e pinte aquilo que você colocou a mais no seu fantoche. Chifre, orelhas. Agora vamos pintar de vermelho a boca do nosso fantoche. Dê sempre 2 mãos de tinta para cobrir bem o jornal. Você pode também usar tinta guache, mas a acrílica dá uma cobertura e durabilidade maior para o seu fantoche, sempre deixando secar bem cada parte que você pintar, para não borrar. Agora vamos aos acabamentos. Pegue as abas das caixas que não usamos e dobre-as para dentro, desse jeito. Passe cola, dobre as abas e depois coloque jornal por cima, tiras de jornal pequenas, para ficar um acabamento bem bacana, para que não engate na sua mão quando você estiver brincando com o seu fantoche. Para finalizar, vamos fazer um reforço extra no nosso fantoche. Entre as 2 caixas, cole mais tiras de jornal na parte interna com a ajuda do pincel, assim ele vai ficar firme e você vai poder manusear bem. Deixe secar bem e está pronto o fantoche. Agora você pode aí na sua casa usar a sua criatividade e colocar um cabelo ou fazer um sapato, que nem aqui do sapo, no pezinho. Enfim, divirta-se, faça com os amigos, faça com a família, para você brincar ou para dar de presente. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!